Declararmos que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, seja efetivamente para honrar e glorificar o Senhor nosso Deus. Vamos cantar com este sentimento. Deus aqui está no nosso meio e nós o queremos honrar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração Sejam bem-vindos à casa do Senhor. É bom podermos estarmos juntos para louvar o nome do nosso Pai. Eu quero perguntar-vos se realmente é este o motivo que vos traz aqui, agradar ao Senhor. Se realmente querem que as vossas palavras, os vossos pensamentos agradem ao Senhor. Se têm este sentimento, se procuram cumprir com a vontade dEle com as vossas vidas, vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estar aqui, Senhor, na Tua casa para poder louvar o Teu santo nome. Te queremos pedir, Senhor, que nos ajudes a cada passo que damos, estar sempre no centro da Tua vontade, Deus. Te queremos pedir, Senhor, que Tu te agrades das palavras que saem da nossa boca, Senhor, do meditar do nosso coração, Senhor, que em cada segundo, todos os dias, nós possamos cumprir com a Tua vontade nas nossas vidas, Deus. Fica connosco, Senhor, durante este tempo de culto. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nem sempre é fácil cumprir com a vontade de Deus, principalmente quando ela não coincide com a nossa vontade. Mas nós temos a Bíblia e muitas vezes deixamos-la esquecida ou na prateleira, na gaveta, na mesinha de cabeceira. Ela diz-nos o que é que Deus quer nas nossas vidas. Ela explica-nos o que é que Deus procura de nós. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 13, 2 versos, 21 e o 20. Ora,
o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Esta deve ser a nossa oração. Que Deus nos aperfeiçoe, que Deus nos ajude a cumprir com a sua vontade, que Deus nos ajude a cada dia a sermos fiéis à sua palavra, fiéis ao que Ele procura de nós, fiéis a Ele. Vamos todos cantar. Quero ser fiel. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total,
E é muito bom servirmos a este Senhor, que é digno de toda a glória, servirmos juntos como igreja e andarmos com Ele. A igreja com o seu líder, Jesus Cristo. Vamos, enquanto cantamos o próximo hino, dar um abraço à pessoa que está ao nosso lado e dizer quão bom é servirmos ao mesmo Senhor. Ele é meu e teu Senhor. Vamos cantar. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, me satisfaz. Eu sou dele e a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém. Amém. Podem se sentar. As crianças têm agora a oportunidade de mostrarem o que andaram a aprender.
Hoje é o dia da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. O livro mais vendido do mundo. A Bíblia ensina o amor. A Bíblia é a vida. Bíblia. Abra a Bíblia. Obrigada. As crianças agora vão para o culto infantil. Enquanto elas saem, nós, aqui sentados como estamos, vamos mais uma vez ler a palavra de Deus. Desta vez vamos ler um versículo muito conhecido, muitos saberão de cor, com certeza. Está no maior de todos os Salmos, e se o considerarmos como capítulo maior de toda a Bíblia, fala sobre a importância da palavra de Deus. A Bíblia, como foi dito aqui, fala de amor e é um livro vivo, é um livro que está adequado a todos os tempos. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia ilumina e a Bíblia diz-nos o caminho certo. Então vamos todos ler o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E esta palavra deve ser lida, esta palavra deve ser estudada. E faz sentido dedicarmos tempo do nosso dia para estudar. Às vezes 5 minutos, às vezes vamos conseguir mais. E eu contra mim falo, nem sempre é fácil termos esta doutrina, mas é importante. Deus fala através da sua palavra. E a palavra de Deus também nos fala sobre os dízimos e as ofertas. E como habitual, vamos consagrar os nossos dízimos, entregando apenas uma parte do muito que Deus nos tem ofertado. Tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor. Só quero viver para ti, só viver, vencido por teu grande amor. Só quero viver para ti, só viver, vencido por teu grande amor. Vencido por teu grande amor, vitória constante terei. Domina-me sempre, bendito Senhor, pois tu és meu Deus e meu Rei. Domina-me sempre, bendito Senhor, pois tu és meu Deus e meu Rei. A tua palavra Escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. A tua palavra escondi. O salmista tinha este sentimento. Ele tinha que preservar a palavra do Senhor em si. Meus irmãos, como sempre fazemos,
nós queremos dar a oportunidade a algum irmão ou irmã que sinta necessidade que oremos por si, de ficar em pé no seu lugar. Pode ser alguma coisa que queira pedir ao Senhor, pode ser alguma coisa que queira agradecer ao Senhor. Nós queremos orar por si neste momento. Como sempre dizemos, não vamos pedir o seu nome, não vamos pedir qual é o motivo, vamos apenas interceder ao Senhor por si nesta hora, ao mesmo tempo que agradecemos os dízimos e ofertas que foram levantadas para que sejam usadas na proclamação da palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos uma vez mais pela oportunidade neste dia estarmos aqui, reunidos como igreja tua, para louvar e bendizer o teu nome, para te dar louvor que só a ti é devido, para escutarmos a tua palavra falar ao nosso coração e ela nos dizer que é luz para o nosso caminho. De facto, nós te agradecemos, Pai, porque ela veio até nós, ela chegou até aos nossos dias, ela nos mostra quem tu és e nos mostra quem nós somos. Nesta hora, Senhor, nós te queremos agradecer as ofertas levantadas, os dízimos entregues na tua casa, para que haja mantimento. Ó Senhor, que haja sabedoria da nossa parte, também para bem as empregar no teu reino. E nesta hora ainda, Senhor, nós te queremos pedir por todos aqueles que se levantaram, aqueles que têm motivos de gratidão, eles agradecem, Senhor, as bênçãos recebidas e nós nos alegramos com cada um deles. E também por aqueles que se levantaram, que alguma coisa aperta o seu coração e precisa da tua intervenção, ó Deus, que esta manhã eles sintam a presença e a unção do teu Santo Espírito. Senhor, que tu te faças presente nas suas vidas, tu supras as suas necessidades e que tu te manifestes como Deus todo-poderoso que és, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo conhece, o Deus que está sempre disponível para estar ao lado dos seus filhos, que somos cada um de nós. Pai, muito obrigado por esta oportunidade e agora, Senhor, que a tua palavra unja o nosso coração com a tua bênção e com a tua paz. Nós te pedimos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, os irmãos podem sentar. Segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ainda no capítulo 1, nós meditaremos sobre os versos 13 a 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 13 a 18. Vou pedir ao Guilherme que ponha o som um pouquinho mais baixo, o som de sala, por favor. Obrigado. Meus irmãos, este texto tem duas vertentes. Por um lado, ele nos fala da glória que o pregador e a igreja devem ter. Por outro, ele nos fala da seriedade da palavra de Deus. Confesso-vos que não foi fácil preparar a meditação desta manhã. Aparentemente, são palavras ainda de introdução que Paulo faz na sua carta. Mas depois de olhar com mais atenção ao texto, eu percebi que estas duas ideias estão entrelaçadas na maneira como Paulo fala à igreja. Paulo sempre tinha o cuidado de falar com assertividade. Paulo não fala gratuitamente em nenhuma das suas cartas. E por isso eu procurei exatamente o sentido daquilo que levava o apóstolo a falar desta maneira à igreja. E é curioso, meus irmãos, como ele, na sua forma de se expressar, ele vai manifestar o desejo de que, quer ele como pregador, quer a igreja em si, sintam prazer, sintam alegria
sintam a glória de Deus a manifestar-se nas suas vidas. Por outro lado, ele compreende que no universo em que a igreja se estava, em que a igreja vivia, na sua realidade social, política, os crentes tinham alguma dificuldade em compreender a profundidade da palavra de Deus e daquilo que lhe era transmitido, quer por Paulo, quer pelos outros discípulos da igreja que os visitavam e que lhes falavam. O texto diz-nos no verso 13: porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória. Somos a vossa glória. Como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Mas, irmãos, Paulo está a reafirmar alguma coisa que ele sente dentro de si. Reparem ainda no verso 12 que nós estudamos no domingo passado, porque a nossa glória é esta. E ele quer efetivamente enfatizar o que o leva a escrever à igreja. Testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Paulo teve muito tempo em Corinto. A igreja conheceu Paulo. E Paulo quer agora que a igreja perceba que é fundamental estarem unidos na sua forma de abordar o Evangelho e de viver o Evangelho, de tal forma que eles se regozijem em Paulo por aquilo que ele ensinou e Paulo se regozije na maneira como a igreja testemunha. Meus irmãos, um dos grandes desafios que os pregadores sempre têm é serem capazes de transmitir a palavra com verdade, com essência, com substância. Os irmãos sabem, nós, nos dias em que vivemos, somos bombardeados pelas televisões. E vejam se concordam comigo. Há pessoas que mal começam a falar, nós mudamos de canal. Há outras pessoas que nós vamos a passar no canal e porque aquela pessoa está a falar, nós paramos. É ou não é verdade? Porquê? Se tivéssemos aqui um mestre de comunicação, ele dir-nos-ia: tudo depende das técnicas que cada um emprega para poder chegar até nós. O emissor e o receptor. Uma das cadeiras que eu tive alguma dificuldade em fazer no seminário, confesso, foi exatamente a cadeira de comunicação, porque se há alguma coisa inata em mim, é eu conseguir falar com pessoas. Naquela cadeira nós estudamos tudo na teoria. Isto às vezes não vai lá com teoria, desculpem que vos diga. Isto vai na prática, não é? Nós sermos capazes de falar uns com os outros, de interagir uns com os outros, transmitirmos a mensagem com uma situação sempre presente. Que aquilo que se emite seja aquilo que o outro recebe. Os irmãos estão a perceber onde eu quero chegar. Às vezes uns falam em alhos e outros entendem bugalhos, exatamente. E portanto isto é um drama, a comunicação é um drama. Muitas das vezes as pessoas não se entendem. Muitas das vezes os pregadores não conseguem passar a palavra. Muitas das vezes aquilo que é proclamado não é percebido. Eu uma vez estava numa reunião e a determinada altura, nessa reunião, eu disse algo como isto: todos nós temos de ter consciência que os cemitérios estão cheios de insubstituíveis. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que não há ninguém que não seja substituído por outrem. O que é que algumas pessoas entenderam daquilo que eu disse? Que as pessoas não valiam nada, não tinham valor nenhum para mim. Se calhar as duas versões até podem caber, mas a intenção não é essa.
A intenção é dizer que não há ninguém que não possa ser substituído, por muito importante que a pessoa seja. E por isso se diz, os cemitérios estão cheios de insubstituíveis. Mas o que é facto é que eles já partiram e o mundo continua. As empresas continuam, as igrejas continuam, as instituições continuam, os hospitais continuam. Quantas vezes nós ouvimos, o doutor X era um homem extraordinário. O doutor fazia milagres. Está bem, mas o doutor já partiu, e agora? E agora temos outros doutores que tomaram a sua posição e estão a fazer o seu trabalho. Nem sempre aquilo que o emissor transmite é aquilo que a audiência ouve. Paulo tinha esta preocupação em dizer exatamente à igreja de Corinto que eles deviam entender a mensagem que ele tinha passado e por isso a igreja devia entender em Paulo alguém em quem se gloriar. Porquê? Porque lhes levou a palavra de Deus, porque lhes levou a verdade, porque a explicou durante muito tempo para que a igreja crescesse, absorvesse a palavra, entendesse aquilo que Jesus ensinou e que deviam eles próprios pôr em prática no seu dia-a-dia. Ao mesmo tempo, Paulo queria se alegrar na igreja. Por isso ele disse, no dia do Senhor eu me quero alegrar por vós, quero ver a vossa glória. Como ele diz que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Quando perante o Senhor, eles às vezes têm vontade própria. Acontece-me o mesmo a mim. Às vezes ele tem vontade própria e não se cala. Estamos a falar de comunicação, os telemóveis começam a falar, não é? Meus irmãos, esta ideia é fundamental para nós percebermos isto. Nós precisamos de ter o cuidado de ter um testemunho permanente entre a igreja e pastor, entre o proclamador da palavra e aqueles que a ouvem, para que a mensagem seja entendida. Pode não ser entendida num primeiro momento, mas ela vai ser entendida mais tarde. E é importante que a igreja entenda exatamente aquilo que está a ser transmitido. E isso é glória. Dos desafios que nós temos, conforme já vos disse, é este. E a glória de qualquer pregador é perceber que a sua congregação entendeu a mensagem que ele quis passar. A mensagem que o Senhor pôs no seu coração. E a forma como ela é entendida e a forma como ela é posta em prática. Nem sempre é assim, mas esta é a nossa luta. No verso 15, e com esta confiança, quis primeiro ir ter convosco para que tivesseis uma segunda graça. Eu não quero que vocês se sintam sós. Eu quero que o vosso testemunho seja eficaz. Eu quero que vocês entendam a mensagem que eu vos quero transmitir de forma a vocês viverem vidas realmente segundo o coração de Deus, vidas cristãs, íntegras, em que o desafio da vossa santidade seja permanente, em que o Senhor sempre esteja presente no vosso viver, independentemente das circunstâncias. E por vós passar à Macedónia, e da Macedónia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós à Judeia. A interdependência que o apóstolo sentia para com esta igreja. A igreja que era muito importante para ele. A igreja que lhe provocava desafios tão grandes, mas que ele queria que eles sentissem o seu amor e a sua ligação. No verso 17, e deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou que o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. E nós olhamos, meus irmãos, o texto e dizemos, mas o que é que o apóstolo quer dizer? O apóstolo quer dizer é que toda a igreja, todos nós, toda a igreja em todo o tempo, tem que entender que a palavra de Deus não é sim, sim, não, não, às vezes. A palavra de Deus é uma única coisa ao longo de todos os tempos.
A essência da palavra é sempre a mesma. O fulcro da palavra de Deus é sempre a mesma. Não há banalização ou qualquer tipo de dúvida sobre a forma como a palavra quer chegar até nós. Aquilo que foi desafiado o homem do primeiro século a seguir nos passos de Jesus é aquilo que o homem do século XX é desafiado a seguir nesses mesmos passos. Há pouco nós líamos o Salmo 119, 105. Como é que ele começa? Lâmpada. Lâmpada. Curioso. Como é que era a lâmpada no tempo em que o homem que escreveu isto? Como era essa lâmpada? Era uma candeia de azeite, não é? Era o azeite. Aliás, uma das coisas curiosas que nós aprendemos, não que já não soubéssemos, mas em Israel é mais visível, é a forma como os homens extraíam o azeite no tempo de Jesus. É muito curioso vermos como é que eles usavam a técnica para extrair 3 tipos de azeite. O primeiro azeite era aquele que saía naturalmente pelo facto das azeitonas serem colocadas umas por cima das outras. Esse azeite não era espremido. Ele saía naturalmente. Sabem para onde é que ia esse azeite? Ao templo. Eram as primícias do azeite, sem ser espremido. Depois, os homens punham peso para que a azeitona fosse espremida. E era a grande quantidade de azeite. Sabem para onde é que ele ia? Para as casas das pessoas. Era para ser para consumo doméstico. E finalmente, aquilo que restava era muito espremido. E sempre saía mais um pouco. Sabem para que era usado? Para a iluminação. E é muito curiosa esta ideia. Ele tem um simbolismo e um significado muito interessante. Quando nós olhamos a história do cristianismo, nós vemos que Deus foi dando naturalmente da sua graça ao longo dos tempos, no seu contacto com o homem. Depois, Ele deu do melhor que tinha em favor do homem e Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus. E o que é que os homens fizeram? Espremeram-no. Getsemane. Jesus foi espremido até já não ter mais para dar. Mas esse momento foi fundamental para que Jesus confirmasse o seu ministério vindo ao mundo, para dar luz ao mundo, para que o homem pudesse chegar até Deus, para que o homem pudesse compreender Deus, para que o homem entendesse o amor que Deus tem por si. Paulo tem este desafio. A palavra de Deus é apenas uma. A palavra de Deus é aquela que diz a verdade. Às vezes não diz uma coisa, outras vezes diz outra. Não, a palavra é apenas uma. E nós como igreja temos que entender isso. A igreja de Corinto entendia, tinha que entender isso. E nós em Alcobaça temos que entender isto. Na palavra de Deus não há vacilação. Uns momentos assim, outros momentos de outra maneira. Não, a palavra é una. E é preciso nós entendermos que assim a devemos viver e assim a devemos proclamar. Mas, irmãos, às vezes, nós, pregadores, os pastores, temos algumas dificuldades. E às vezes essas dificuldades manifestam-se quando nós falamos, quando nós apresentamos, quando nós orientamos, e parece que não somos ouvidos. O texto que vos escrevi esta manhã diz-vos isto. O dever de um pastor é sempre cuidar das almas que fazem parte da congregação do Senhor que lhe foram confiadas. No dia em que fui consagrado ao ministério nesta igreja, eu disse que considero que o pastorado é a mais nobre de todas as missões. Porque nós somos desafiados a falar em nome de Deus.
Não conheço responsabilidade maior. Por isso o nosso dever é este, é cuidar daqueles que nos foram confiados pelo Senhor. Conforme eu já tantas vezes disse, esta igreja não é minha, esta igreja é do Senhor. Não sou eu o dono da igreja, o dono da igreja é o Senhor. Os irmãos não me servem a mim, os irmãos servem ao Senhor. Os irmãos não são meus discípulos, os irmãos são discípulos do Senhor Jesus Cristo. E mais do que palavras, é bom que todos nós entendamos isto. Nós estamos para servir o nosso Mestre. Eu continuo no texto. Trabalho duro e difícil e de muita responsabilidade. Trabalho desafiador e muito exigente. Em algumas vidas, no entanto, é um trabalho efêmero. O pastor fala, mas muitos não ouvem. O pastor incentiva e desperta, mas alguns não se querem envolver. O pastor alerta para perigos que a igreja enfrenta, mas em algumas vidas isso não tem qualquer impacto. O pastor chama a atenção para as prioridades, mas alguns crentes acham que isso não é bem assim. Sim, o pastor fala, mas eu é que sei, pensam alguns. A miríade de justificações para as atitudes que apresentam para não se deixarem pastorear invariavelmente afasta os crentes da igreja, prejudicando a sua relação com Deus e a relação dos seus parentes com a fé. A palavra do pastor sabe do que fala. Paulo preocupava-se com os seus irmãos de Corinto. Sofria por eles e alguns deles o enfrentavam e achavam que ele era um falso apóstolo. Ele achava que a igreja seria a sua glória no dia do Senhor, mas eles achavam que Paulo era muito duro nas suas palavras. Paulo via adiante, mais à frente e mais longe. Eles apenas viam o que estava diante dos seus olhos e mal. E a palavra de Deus, aquela que diz sim quando deve dizer sim e não quando deve dizer não. A palavra que nos enfrenta e questiona na nossa maneira de pensar, no nosso dia-a-dia, nos nossos atos, nas tomadas de posição que diariamente temos que fazer. A palavra que é viva e eficaz, que penetra até ao mais íntimo do ser humano e que uma vez absorvida e posta em prática, altera muito do nosso pensar e agir. Paulo sabia o contexto social em que a igreja vivia, reconhecia as lutas que travavam, a firmeza do testemunho que era preciso ter face às provocações e desafios que esta tinha que enfrentar, e queria que todos tivessem a certeza que o evangelho pregado não era umas vezes de uma maneira e outras vezes de outra. O evangelho era sempre o mesmo. A mesma verdade, a mesma frontalidade, os mesmos desafios de conhecimento, quer de Deus, quer do homem. O evangelho não vacilava perante o perigo nem os desafios. O evangelho era e é íntegro. Louva a Deus porque o evangelho de verdade chegou até nós. Graças à determinação e persistências de homens como Paulo. Eles foram fiéis depositários do evangelho de Cristo. Não vacilavam na sua defesa. Não tinham dúvidas quanto à prioridade que ele devia ter na sua vida. Louvado seja Deus, porque nos fez conhecer o evangelho da salvação. Meus irmãos, este é um desabafo de um pastor que às vezes proclama o evangelho e às vezes parece que está a falar para paredes. O pastor que alerta, que usa o evangelho e às vezes parece que ele não sabe nada. O pastor que tem desafios como todos vós, mas que às vezes parece que vive noutro mundo, noutro planeta, porque parece que não concorda connosco. Esta manhã nós estávamos na classe de preparação para batismos
E falávamos do valor que a igreja tem, o valor que ela deve ter. E tive o cuidado de falar àqueles que ali estavam sobre uma nova teoria, que é a teoria dos desigrejados. Alguns que defendem uma teoria muito curiosa, e que é apenas esta: onde eu estiver, está a igreja. Se eu quiser, eu sou a igreja. E por isso deixam de se congregar. Passam a viver vidas isoladas, porque acham que não é preciso ser comunidade. E eu fiz uma pergunta àqueles que ali estavam na classe. A pergunta que eu fiz foi esta: uma pedra é uma parede? Um tijolo é uma parede? Já tive a oportunidade, pela graça de Deus, de ir à cidade de Jerusalém. E em determinado sítio da cidade nós somos levados a um ponto onde vemos uma pedra ali, outra acolá, uma de uma maneira, outra de outra, uma numa posição, outra noutra, e o guia diz-nos assim: estas pedras eram as que estavam no ano 70 a servir de muro da cidade de Jerusalém e de templo, e que os romanos destruíram e atiraram com elas cá para baixo, e elas aí estão. E nós olhávamos aqueles pedregulhos enormes e perguntávamos: estas pedras são parede? Não. Porquê? Porque está uma aqui, outra ali, outra acolá, uma posição, outra na outra. Meus irmãos, eu comparo isto exatamente com a igreja, e eu pergunto: quando é que nós somos igreja? Quando é que nós somos igreja? Nós somos igreja quando estamos todos juntos. Nós somos igreja quando estamos todos juntos. Somos pedras encaixadas umas nas outras, que formam o edifício, da qual a principal pedra de esquina é o Senhor Jesus. E somos defensores de um mesmo Evangelho. E temos uma mesma necessidade de cuidarmos uns dos outros. E ambos, todos juntos, servirmos e honrarmos o nome do nosso Deus. Igreja, como eu vos disse, o texto não é fácil. Mas ele desafia-nos a que nós sejamos glória do Senhor nosso Deus no dia em que estivermos na presença do Senhor. E nós somos glória quando o observamos e interiorizamos o Evangelho. O Evangelho de verdade. O Evangelho que é uma palavra séria. O Evangelho que nos mostra o caminho que devemos seguir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o Senhor Jesus teve o cuidado de completar este verso. Sabem aonde? Em João 14,6, que diz o quê? Eu sou a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim. E o Evangelho foi completo. A ideia começada no Salmo 119, 105, Jesus a completa em João 14,6. Meus queridos, sejamos igreja para a glória de Deus. Sintamos esta necessidade de defender a palavra da verdade. Vivamo-la no nosso dia a dia. Deixemos que o Espírito Santo do Senhor nos conduza. Procuremos as prioridades certas para a nossa vida. Deixemos Deus nos usar para a sua honra e para a sua glória. Amém? Até que Ele venha, nós queremos ser fiéis, queremos ser para a glória do nosso Deus. Até que Ele venha.
Vamos chegar de pé para cantar este último coro. Graça me alcançou, para ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém que depende tão somente de nós? Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, para ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém que depende tão somente de nós? Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, nós devemos continuar a trilha, levando a luz àqueles que vivem nas trevas, mostrando o caminho àqueles que estão perdidos. Vivendo cada dia para sermos uma igreja em que o Senhor se glorie em nós. Amém? Nosso Deus,
Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos permites ser igreja, Tu nos permites ser corpo, Tu nos permites levarmos a Tua palavra àqueles que não conhecem. Oh Deus, usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Usa-nos para chegarmos àqueles que ainda Te não conhecem. Usa-nos para que a Tua palavra possa ser conhecida, possa ser compreendida, possa ser aceite, possa calar fundo no coração daqueles que se hão de salvar. Nosso Deus, dá-nos a Tua presença durante esta semana. Acompanha a cada um dos Teus filhinhos. Ajuda-nos no nosso viver diário. Abençoa as nossas famílias. Cuida dos nossos mais pequeninos. Cuida dos nossos mais idosos. Dá-nos da Tua graça e que nós sintamos a Tua presença bem junto de nós. E se por alguma razão o nosso coração está apertado ao Senhor, Tu que dás aquela paz que excede todo o entendimento, nos possas dar da Tua paz. Possas estar connosco, possas suprir as nossas necessidades, para que possamos cada dia bem dizer o Teu nome e louvar-Te, porque nós Te reconhecemos como Deus, como Senhor e como nosso Pai. Fica connosco, Senhor. Dá-nos a Tua paz, é o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.